Vou começar aqui, esse nome Pérgamo, né? Quer dizer casado, ou duplamente casado, né? Esse nome ele leva ao entendimento de um casamento duplo, porque realmente, como nós falamos já outra semana, que os nomes que estão associados as sete igrejas têm muito a ver com o caráter do tempo. Então, nós vemos que na anterior, que foi a Esmirna, nós vemos que foi uma época de sofrimento, de perseguição, que os irmãos sofreram naquela época lá. Levou um período de 140 e poucos anos. E agora nós estamos encontrando esse outro tempo, onde as coisas mudaram. Nós estávamos falando, né, que a última igreja, as investidas que o inimigo fez de fora e de dentro, né, os de dentro eram os que estavam querendo colocar um sistema judaizante dentro da igreja. E os de fora eram o Império Romano fazendo uma perseguição de arrebentar mesmo. Que a última, né, que foi mencionada, inclusive, a última perseguição, que foi um período de 10 anos ali, das 10 perseguições, dos 10 tempos de perseguição, a última eles tentaram arrebentar com tudo mesmo. Então, na hora que viu que não tinha mais jeito, então o que teve que fazer? Mudar a tática. Então, agora nós estamos encontrando Pérgamo, é um outro tempo. É um outro tempo que entrou no período do testemunho do Senhor. E ele recebe esse nome, falando outra vez, né? Essa igreja recebe esse nome, porque agora o que ela está fazendo? Ela está associando-se com o mundo, está casando com o mundo. E então nós vemos que aí foi o princípio da desgraça mesmo, que agora nós vamos encontrar de agora em diante que ela vai tomar um avião, né, que começa a descer, e aí é o início da desgraça, porque ela vai se associar, já está associada, na verdade, com o mundo, porque ele fala duas coisas aí, ele fala o lugar em que habitas, onde que é o trono de Satanás, e depois ele, deixa eu pegar meu óculos aqui, para um pouquinho só. O trono, no versículo 13, né? O trono de Satanás e onde Satanás habita. O que é isso? É o mundo. Ela se associou ao sistema do mundo. Então, por quê? Porque é onde fala o trono de Satanás é o governo dele, que ele governa esse mundo. E onde ele habita é o mundo também. Então, ela está não só, porque nós podemos dizer, nós não estamos onde Satanás habita? Sim, em certo sentido, sim, né? Porque nós estamos no mundo e não tem jeito de sair dele. Mas o trono de Satanás já é complicado, né? Porque é o governo dele. Então ela estava se submetendo agora diante dessa situação para como é que eu posso falar? Para vincular as coisas em conformidade com o mundo. Foi aí, nesse tempo aí, que Constantino apareceu na história, né? A mãe dele, segundo conta a história, né? A mãe dele era uma irmã, diz que ela reunia com os irmãos e ela pegou uma parte da perseguição também. E ela viu, e ele viu também, Constantino viu também, que quanto mais mais os cristãos eram oprimidos, mais eram perseguidos, como aconteceu na última, mais ele se fortalecia. E uma coisa que eles faziam é orar, como Paulo fala, né? Eles oravam pelas autoridades.
Eles oravam pelos reis e tudo mais, sustentavam a sua fé no Senhor Jesus, né? Eles sustentavam a fé, davam a vida pela fé deles, pelo Senhor, né? Lógico. Mas tudo isso sem blasfemar contra as autoridades, né? Mantendo um bom testemunho. Então, quando Constantino viu isso aí, ele falou, puxa vida, né? E ele, como no caráter agora, tá tomando o trono lá de Roma, ele falou, nossa, o que eu preciso é de gente assim no meu reino, porque nós sabemos que, lógico, um governo, para ele poder reinar em paz, principalmente monárquico, né, o que é a monarquia, ele tem que todo mundo tá achando que o governo dele é uma maravilha, tem que todo mundo sujeitar. E nós vemos que não é bem assim que acontece. Sempre houve as investidas, as rebeliões e tudo mais. Sempre houve isso aí, né? Sempre é um fato isso aí. Em todos os reinos aí desse mundo que existiram, sempre existiram as investidas, as tomadas do reino, passando para outro. Então, o Constantino, na hora que viu isso, ele falou, nossa, eu preciso que os meus súditos, né, o meu reino, seja pessoas desse tipo aí, ó. E como eles estavam debaixo da jurisdição de César, falou, então eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer todo mundo virar cristão. E ele virou cristão, começando por ele mesmo. Ele virou cristão e forçou todo o Império Romano dele a se tornar cristão na ponta da espada, não tinha que ser cristão. Foi aí que entrou o início, aí é o início, né, é a formação da próxima igreja. Embora esse tempo aí foi de 200 e tantos anos, né, não lembro bem, mas ele é o início da formação do catolicismo, porque ele estava agora trazendo o sistema cristão para dentro do império dele, para que o império se tornasse um império cristão, entende? E daí ele forçou todo aquele monte de pagão que existiam lá, os pagãos, a virar cristão, porque ele decretou que todos no reino dele, eu não sei bem que data foi isso aí, mas ele forçou a todos a virar cristãos. Então todos tinham que virar cristão, na marra. Isso era imposto na marra. Tinha que fazer isso aí. E ele fez isso aí. E conta a história, né, que todos eles do império dele, que estavam sujeitos, né, ao império, todo mundo virou cristão. Porque na hora de chegar na ponta da espada, eles negavam a fé que eles tinham pagã, né, a fé pagã que eles tinham, eles negavam. Por exemplo, aqueles de Diana lá, né? A Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios, eles tiveram que virar cristão na jurisdição do Constantino. E daí, falando outra vez, conta a história que eles abriram mão de tudo e viraram cristãos, né? Não estou dizendo que eles se converteram, não. Então, por isso nós estamos falando que essas 7 igrejas conta a história do testemunho do Senhor. E não da igreja mesmo, porque a igreja mesmo são todos os salvos. Igreja não tem joio, não tem os discípulos de Balaão, não tem... A igreja ela é pura. Mas aí nós vemos que as igrejas estão contando o testemunho. E esse testemunho está mesclado de joio, de trigo, de pessoas más, enfim, de tudo aquilo que foi pertinente à história do testemunho. E é até